No vídeo passado, eu terminei mostrando meus 2 gatos e expliquei que eu tenho 2 porque eu perdi 2 filhos. Aí eu fui tomar um banho e a espiritualidade falou comigo, falou, grava mais um vídeo falando sobre seus 2 abortos. Eu jamais traria aqui minhas histórias dos meus 2 abortos, mas eu quero que você compartilhe isso com mulheres que perderam filhos, porque essas mulheres são doídas por dentro. Eu consegui de alguma forma trespassar essa dor, transmutar em oportunidades de crescimento. Foi através disso que eu tive despertar. Eu fui chamada a acordar com o meu aborto, a perda de 2 filhos antes da falência. Então, se ainda gagueja, é porque tem cura a ser feito, né? E uma mãe que perde um filho é para sempre o processo. Aprendi a largar a história, deixar na mão divina. Aprendi sobre dar a oportunidade da justiça divina atuar. Dei abertura de entender que esse processo veio para me ajudar e que essa criança espiritualmente olha por mim com muito orgulho. Depois que eu perdi um, eu não quis mais ter nenhum. Falei, não, é muito sofrimento, aquele sangue. Você chega no hospital, o pessoal fala, 25% das mães abortam, né? Isso ajuda em alguma coisa? Eu fiquei bem revoltada com Deus, fui pra cama. Fiquei mal de cama, minha mãe entrou lá no quarto e falou, o que você quer? Eu falei, eu queria meu neném aqui. Ela falou, não, você não queria não, porque você estava procurando creche para ficar até 10 horas da noite, que você ia ter que trabalhar. No fundo, você não queria essa criança. Psicologicamente, o aborto fala sobre isso, né? Lá no fundo, a gente não queria, mas claro que eu queria. Já tinha pintado paredes de rosa, estava casada, era o movimento da sociedade, casar e ter filhos, né? Mas eu trabalhava demais, eu era bem workaholic. De alguma forma a espiritualidade falou, vamos dar um abortinho para ela dar uma sossegada na caminha e acordar, né? Parar de fazer acontecer e sentir, porque eu não me sentia, tinha 120 quilos, mal ovulava e quando ovulava não conseguia ter, né? Não tinha conexão nenhuma, autoconexão comigo. A minha história não precisa ser a sua, mas a passagem desses 2 abortos para mim foram importantes para entender como nós somos frágeis e aonde o dinheiro não pode comprar, a paciência e a bondade não ganham, essas filas que não adianta pegar. O aborto para mim foi importante para parar e minha mãe logo entrou no quarto, abriu as janelas e falou, vamos tomar banho, tem funcionário seu te esperando. Minha mãe sempre foi do vamos, 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 o tempo depois cura. E nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre isso. Vai, faz, acontece, plano de ação. Só que eu quero te posicionar aqui o seguinte, se você está passando por uma tribulação, seja em qualquer área da vida, tem a hora do ócio, tem a hora do deserto, entendeu? Sente, vive isso, respira essa dor. Porque é um processo também para você despertar. E esse autoconhecimento vai entrar em você por causa dessa perda, que pode ser de dinheiro, de saúde, e no meu caso foi de filhos, doeu. No hospital também falaram assim pra mim, tem mãe que enterra no caixão, você tá enterrando só na curetagem, na barriga, né? Aí você compara o seu sofrimento com o outro e fala, poxa, o que eu tô reclamando? O meu tá pequeno. Aí você não tem tempo de sentir também. As pessoas dão um jeito pra você não sentir. É água com açúcar, é série na Netflix, te dão um presente, o marido dá uma joia. Eu cheguei a separar por um tempo do Oswaldo, que a tristeza era tamanha. O homem parece que não tá sentindo muito, nós ficamos procurando o culpado, que dia que foi o dia que eu pulei, foi o dia que eu dancei. Processos de dores, uma verdadeira cruz. E esse sofrimento não acabava, aquele vazio, a barriga vazia, sangrando. E onde está essa criança? Eu tive que dar um nome para ela ir embora. Porque não dava mais para eu segurar assim no meu ventre, e nem na minha vida. São energéticas espirituais, assinou o contrato para viver só 8 semanas aqui. Foram me explicando espiritualmente como funcionava, outros evangélicos falavam é o caminho de Deus, é o propósito.
vamos pro próximo. Eu não queria próximo porque eu falei, eu vou abortar do mesmo jeito, eu não consigo segurar a criança. Minha tão grande culpa. Na constelação, eu descobri que esse aborto estava tentando me acordar sobre incluir algumas coisas da minha família. E de alguma forma estava tentando me mostrar segredos que eu mantinha para baixo do tapete. Na fase inconsciente do espiritismo, disseram que é porque eu havia abortado eles em outra vida de verdade. Aquele aborto. E aí, parece que funciona. Você fala, bom, então eu matei eles, então tá certo eu perder eles agora. Então me perdoa. Aí a constelação não inclui eles na sua história. Aí eu fiz os nomes, né? Eu tatuei Cauê. E falta um ainda que é o Ando, que veio depois. Não vim fazer vitimismo no vídeo, mas também não vim falar pra você, ó, pula da cama, vamos, faz, acontece. Aciona essa oportunidade de se conectar com você mesma. Afinal, o que você quer e não quer? Não é sobre o bebê, não é sobre a criança, sobre as suas mazelas. Recentemente conheci uma mãe que falou, Graziela, minha filha foi com 22, no auge da juventude, estrangulada por um namorado. E aquela mãe estava minada na culpa. Dava para ver até o corpo dela, porque ela deixou a menina ir. Mas estava tudo marcado pelas escolhas. Nós criamos CPFs para a vida, né? Depois de 8 anos, veio a Maju. Eu com muito medo que ela não grudasse no útero, aquela gravidez dificultosa, e eu olhava as pessoas drogadas, craqueiras, que não queriam ter filho lá, barrigão, com aquela pele linda que a gente fica, né? Tinha inveja dessas mulheres. E eu não conseguia segurar filho. Por problemas emocionais, por curas que eu não tinha visto ainda. E nem queria passar pelo processo. Se tivesse que pagar alguma coisa, que fosse em dinheiro com trabalho. Eu não queria sentir. Por muito tempo na minha vida eu evitei o sentir. Fui rebelde. A vida veio e trouxe o aborto e falou, ó, ligeiramente uma cama de hospital e você vai acordar. Mas eu não acordei. Eu fui lá e fiz a 3ª escola de inglês. Eu já estava com 2 pelo pescoço, pois eu montei a 3ª no lugar do aborto, para esquecer o aborto. Montei a 3ª escola e ali eu tava cavando minha própria cova, porque depois veio a falência. Aí tem que segurar o dinheiro, né? Porque eu parecia um tornado, um trator, passando por cima das minhas próprias emoções, sem me permitir sentir. Eu não permiti 1 ou 2 dias chorando no sofá por vitimismo. Ou eu fiquei lá por 3 dias e minha mãe me retirou para tomar o banho. Afinal, é para ficar lá no vitimismo, na autoculpa, ou é ir para ir pro mundo e passar igual um trator por cima de tudo e vamos fazer outra coisa para esquecer? Não é nada disso. Não tem receita. Não tem receita para parar essa dor quando você perde alguém. Não tem receita para falar, olha, essa cicatriz a gente vai curar, esquecer e nunca mais vai ser tocada. Essa tristeza vai virando saudades depois, mas o tempo vai ser seu melhor amigo, porque a vida, ela vai ser cíclica, você vai ter que viver por essas pessoas que estão mortas. Elas estão assistindo a gente. Não dá para enterrar junto com elas. A gente vai ter que soltar, porque esse peso também é pesado de carregar. Ah, mas qual que é a fórmula? Não tem. Eu fui fazer terapia, fui fazer coaching, me matriculei numa religião por um tempo, separei do meu marido, fiz bariátrica para emagrecer esses 120 quilos de emoção pura, montei mais uma escola de inglês, depois fali. O meu processo de acordar foi muito na dor, sim. Eu me atrelei muito também à história do que aquela dor estava me causando. Eu montei o cenário, o script, o roteiro, o teatro. E aquilo também não estava me fazendo bem, né? Conversar com outras mães piorou, visitar parquinho piorou. Eu já não sabia quem era mais eu. Eu regredi. Eu separei e voltei pra balada. Vestido curto,
fuma, bebe, esquece da vida. Vai ficando cada vez mais vazio esse buraco que eu tentei me enfiar para me esconder. Depois viagem. Aí um dia, tava andando assim na Paulista sozinha. Nem sei o que eu fui fazer lá. Andar, caminhar. A vida vai ficando sem sabor, né? Acho que principalmente quando a gente tem dinheiro, porque você não quer comprar mais aquele sorvete, você tem dinheiro, entendeu? Sei lá, não sei explicar. Tava andando na Paulista e o Oswaldo passou de bicicleta. Meu marido, né, pai desse aborto. A gente tinha se separado, falei, esse nem é o caminho, não. Achei que casar ia ter felicidade, só tive tristeza, atrelei o aborto a isso, né. E ele tava passando de bicicleta, passou por mim de bicicleta e fez assim, ó. Aquele tchau do Oswaldo me veio como: passei pela sua vida, te trouxe esse sofrimento, sou o causador da sua tristeza. Então tchau. Que na verdade era um avatar pro meu despertar, né? Era uma pessoa que foi trazida para minha vida para me acordar. Através dele e de outros relacionamentos também, a gente vai se tornando melhor. E ele deu tchau. No dia seguinte, ele num bar, com regata, bonitão, com um balde de vodka, mulherada em volta. E eu falei, perdi. Não sei se era o homem da minha vida, mas aquela que você já não sabe mais o que é que, né, gente? Vai ficando perdida. E ele foi pra Bahia, ficou de férias. Muitas fotos, másculo, porque a gente quando se separa, né, emagrece, fica bonitão. Tirou várias fotos na Bahia e eu falei, deve ter mulher perto, né, sozinho, que não tá numa pousada. E eu falei, perdi. Um diazinho de cama, depois de muito pensar, eu fiz uma ligação que o meu orgulho permitiu, né. E eu falei, eu sabia que ele me amava, né. Oswaldo sempre me amou do jeito que eu sempre fui. Sempre podou, tentou podar minhas arestas, com certeza, me pontuou. Mas eu sinto que ele é mais evoluído do que eu nesse sentido. De quietude, equilíbrio. E ele falou pra mim, eu liguei e ele falou, tô na praia andando. Eu falei, você foi pra Bahia? Ele falou, é férias, eu vou voltar. Eu, que bom. Eu falei, você tá com alguém? Ele falou, não, tô andando na praia sozinho. Peguei uma pousada sozinho, estou me conhecendo, Graziela. Você abandonou a nossa história, né? E eu falei pra ele, volta, porque eu não sou mais dona de mim. Eu me perdi. Eu me permiti me perder. E depois desse espiral, você roda, parece estar num tornado. Você vai voltando pro prumo, porque vem a bonança, não dá pra ficar rodando pra sempre. Tem a parte que para. E aí ele veio pra me trazer um novo despertar. O Oswaldo volta e eu entro em falência. E ele me acolhe. Precisava estar ao meu lado porque eu perdi as 3 escolas, eram mais 3 filhas que eu estava abortando. E foi graças a esse sofrimento que eu passei a ser uma pessoa melhor. Foi graças a esse sofrimento que hoje, 10 anos depois, eu consigo conversar com pessoas e salvar pessoas com a minha história. A sua história vai salvar outras pessoas. A sua história vai iluminar outras pessoas. É por isso que sofremos também. Para trazer exemplo para as que estão sofrendo nessa área da vida. Eu não consigo falar com pessoas que foram abusadas sexualmente, porque eu não tive isso. Eu não consigo falar com pessoas sobre o suicídio ainda, porque eu não tive isso. Mas você, com a sua história, vai poder iluminar através da sua respiração só de existir. As pessoas olham e falam, olha lá, como que ela fez. Se eu sobrevivi a dores tão intensas na alma, chicotes em que eu queria, tá morta. Você vai sim conseguir sobreviver à sua vida. Pode ter certeza.
Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do sol entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Um beijo no seu coração. A sua dor vai te fazer muito melhor. Deus esteja contigo nessa caminhada. Tem milhares de espiritualidades em volta de você para te ajudar. Você sente essa paz junto do seu problema? Eu sei que sim. Tchau, tchau.